E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje eu vou comentar a respeito de uma importante votação que nós tivemos ontem, né? Na verdade, terminou no dia de ontem no STF, para a gente entender melhor o que aconteceu e o porquê aconteceu, tá? Principalmente. E não adianta, porque não adianta nada a gente comemorar o resultado dessa votação, mas não entender o porquê ela ocorreu e o que vai acontecer a partir de agora, tá? Afinal, votações assim sempre vão existir no STF, e então é importante que a gente saiba o contexto dessa situação para não ficar perdido aí, digamos assim, nas próximas, tá? Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é só clicar aí embaixo, tá? Clica também no joinha, dê like no vídeo e me siga nas redes sociais para acompanhar aí o conteúdo bacana que eu sempre estou postando lá, principalmente no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente pode respirar um pouco mais aliviado, né? Porque a Constituição dessa vez foi respeitada. A maioria dos ministros, né, dos 11 ministros do Supremo, votou pela ilegalidade da reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Isso ocorreu, na minha opinião, por uma grande pressão, né, ocorrida nas redes sociais, de quinta para sábado principalmente, que teve uma avalanche de hashtags STF vergonha e coisas do tipo. E isso começou depois do voto de 2 ministros, né, que foram favoráveis a essa reeleição. Então, a partir daí, a galera começou aí uma onda de hashtags, vídeos, postagens e tudo mais. E isso, com certeza, né, sem sombra de dúvida, acabou pressionando os demais ministros a votarem contra, né? E antes de continuar, a gente precisa entender aí uma lição com tudo isso, né? Se o povo não se posicionar, né, seja nas redes, seja nas ruas, eles simplesmente vão fazer o que quiser, tá? Se só não fizeram dessa vez porque o povo se posicionou, né? Então, é o que eu sempre digo aqui, pessoal. Saia de cima do muro, tá? Se posicione, né? Nem que seja com uma postagem no Facebook, uma hashtag, né, mandando mensagem para o seu deputado, coisas do tipo. Porque se o seu deputado se posicionar, né, isso na hora vai pesar na hora da decisão do ministro, tá bom? E cara, para fazer merda é fácil, só que para desfazer é mais complicado. Então imagina se o povo tivesse ficado quieto dessa vez e essa votação tivesse passado, né? Como é que a gente ia reverter isso tudo? Não ia, a gente simplesmente ia ter que aceitar. E por que essa questão da reeleição é tão importante, gente? Bom, porque olha só, na mesma legislatura, né, são eleitos aí o presidente da República, né, os deputados, senadores e bem como os presidentes da Câmara e do Senado, né? O mandato do presidente da Câmara e do Senado são de 2 anos. E o executivo, ou seja, o presidente, né, não cria a lei, não pode legislar, tá? Ele cria propostas e envia para o Congresso para aprovação. Então, por isso o governo precisa articular, né, fazer uma aliança com o Centrão para poder aprovar os projetos, tá? Isso sempre ocorreu, né? A diferença é que agora não tem mensalão e petrolão, tá? Agora, imagine que o presidente da Câmara, né, esteja barrando os projetos do governo, porque é ele quem escolhe quais projetos pautar para aprovação, certo? Você concorda que o governo não consegue governar desse jeito? Pois é. Agora imagine se esse presidente da Câmara pudesse se reeleger, né? Seriam mais 2 anos, né? 2 anos barrando os projetos do governo, né? Então, foi visando isso que os constituintes vedaram essa possibilidade lá em 88, quando fizeram aí a nossa atual Constituição, tá? Essa aqui. Ok. Aí você me pergunta, mas Deacon, o Maia tá barrando os projetos do governo? Aí eu te respondo, não só está, como já barrou vários, né? E eu não vou querer citar aqui quais, porque senão demoraria o dia todo e talvez não desse tempo ainda. E vamos entender por que isso tudo começou agora, né? Essa história de reeleição, né? E o que o STF tem a ver com isso, tá? Bom, a Constituição está aqui, né? Para ser respeitada e para ser obedecida. Porém, há casos omissos, né? Ou seja, que não estão na Constituição de forma clara, digamos assim. E há casos subjetivos, né? Ou seja, que estão na Constituição, mas não são tão claros assim, tá? E esses casos precisam ser interpretados. E o STF, além de ter várias outras atribuições, é o guardião da Constituição e é quem tem competência para interpretar esses casos omissos e subjetivos. Pois bem, todo mundo sabe que a questão do voto impresso é algo que a esquerda, a mídia e todos que são contra o Bolsonaro, né, não querem, né, eles não querem o voto impresso, né, eles confiam na urna eletrônica.
E se você confia, o problema é seu, tá? Eu não confio. Mas a questão é que o STF já havia decidido que o voto impresso é inconstitucional, tá? Baseado justamente nessa subjetividade que eu acabei de explicar. Isso porque tem um artigo na Constituição, né, que fala da vedação ao retrocesso, tá? Basicamente é o seguinte: quando o país ele adere a uma norma ou um procedimento, digamos, mais atual, né, ou mais benéfico para a população, ele não pode depois retroceder, né, voltar atrás na sua decisão. Então, basicamente, é o que o STF entende, né? Que o voto impresso seria um retrocesso, digamos assim. Então, nós temos aí a urna eletrônica, né? Moderna, sabemos o resultado em questão de horas. Então, colocar uma cédula de papel do lado da urna, né? Mesmo sem poder levar para casa, seria um retrocesso, tá? Basicamente, é isso que eles entendem. Ok, dito isso, você deve estar se perguntando, então, fudeu, né? Não tem outra maneira de ter o voto impresso? Bom, tem. Mudando a Constituição, mais especificamente criando um projeto de emenda à Constituição, né, uma PEC. E essa PEC ela já existe, tá? Porém ela precisa ser aprovada e tanto na Câmara quanto no Senado, em 2 vezes por maioria absoluta dos presentes, né, dos parlamentares. Só que para ser aprovada ela precisa antes ser pautada, tá? E por que ela não foi pautada ainda? Porque simplesmente o Rodrigo Maia não quer. Tá? Agora, se você quer saber mais especificamente por quê, aí só perguntando para ele mesmo, tá, meu amigo? Então, por isso, se o Maia fosse reeleito, né, a gente ia estar na merda, esse projeto não ia andar nem ferrando. Então, sabendo disso, o presidente já sinalizou que só vai dar andamento nesse projeto o ano que vem, né? Pois é em janeiro ou fevereiro, mais ou menos, se eu não me engano, que acabam o mandato deles, né? Do Maia e do Alcolumbre como presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Então, se o Bolsonaro já se sinalizou isso aí, né, deve ser porque ele tem algum nome em mente, que ele quer que seja o próximo presidente e que ele sabe que vai pautar essa questão, né, para que o voto impresso possa ser colocado já em prática em 2022. Particularmente, eu acredito que sem voto impresso, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro se reelege, mas grande parte do Congresso e dos governadores serão de oposição, né, como é atualmente. Mas é aí que mora o problema, né? Não adianta nada nós termos o presidente Bolsonaro lá no Executivo, mas sem apoio do Congresso, né, sem apoio lá dentro. E para finalizar, galera, é por essas e outras que eu sou monarquista, cara. No sistema atual, né, na República, nós somos obrigados a aceitar o que certas figuras, né, tanto do Executivo, do Legislativo quanto do Judiciário, nos impõem. Né? Já numa monarquia, onde além desses 3 poderes aí, nós temos a figura do poder moderador, né, que seria o 4º poder, certamente nós não passaríamos por uma situação dessa, né, onde um poder parece sempre se sobrepor sobre o outro. Né? E em outro vídeo eu vou abordar melhor esse tema, tá? Por hoje é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.